14º dia da exposição bíblica Filipenses, a carta da alegria. O tema de hoje é superando o egoísmo. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 4. Eu vou ler essa versão da Revista Corrigida, mas depois eu vou fazer uma tradução minha aqui mesmo, literal do texto aqui, tá bom? Tem pelo menos umas 4, 5 ou até mais formas que você pode traduzir esse texto. E eu quero dar esse parecer para vocês. Essa tradução diz assim, Revista Corrigida: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Agora, no grego está assim, metareauton recastos, recopuntes alacaitareteron recastoi. Eu traduzo: não considerando cada um as suas próprias coisas, mas também cada um as coisas dos outros. Ou também poderia uma outra forma de tradução aqui, não olhando para as coisas do seu próprio interesse, mas também para as coisas dos outros. É uma outra forma. Enfim, já deu para você pegar aí. Pode se assentar, glorificando a Jesus. Conforme temos visto, este versículo que acabamos de ler faz parte de um apelo renovado que Paulo fala no verso 27, que os irmãos fossem unidos, estivessem no mesmo espírito e lutando pela fé do Evangelho. E esse apelo renovado é a unidade por meio da humildade. Os adversários e os combates de fora, somados à ambição egoísta e à vaidade pessoal do lado de dentro, querem corroer a unidade da igreja. E lembrando que essa unidade aqui é aquela unidade de propósito, todos indo numa mesma direção, que é Cristo, todos lutando pela glória de Deus, todos lutando pela edificação mútua um dos outros. Isso é unidade de propósito. Eu não luto por uma causa pessoal particular, você também não, todos nós lutamos por uma só causa, a causa de Cristo, ok? Isso se chama unidade de propósito. Repito, para que é uma pedagogia para que isso fixe, seja inculcado no coração dos irmãos e na mente também. O versículo 4 que acabamos de ler serve como uma ponte de ligação que conecta a exortação à unidade, que vai do versículo 1 ao 3, lembra? Já que vocês tiveram a experiência espiritual, do encorajamento em Cristo, do amor de Deus, e aí ele fala da comunhão do Espírito Santo, lembra o que ele diz? Então vocês devem completar a minha alegria. E como que eu completo a sua alegria, Paulo? Aí ele diz que vocês têm a mesma mentalidade, pensam o mesmo, sintam o mesmo, ou seja, ali é ter a mesma mentalidade que Cristo teve. E aí, no versículo de número 3, ele diz que os irmãos não deveriam, no caso, estarem agindo por ambição egoísta, nada ser feito por ambição egoísta, e também nem de acordo com a glória vã, ou seja, vaidade pessoal. Mas os irmãos tinham que estar em humildade. Tudo que for fazer, façando em humildade. E humildade, você sabe, é reconhecer que você é totalmente dependente de Deus e você confia nele. E agora você passa a ter uma vida servil, ou seja, você serve as pessoas. Isso é humildade, segundo a palavra de Deus, é claro, de forma resumida, tá certo? E aí esse versículo, no caso 4, faz essa ponte com essa exortação à unidade da igreja, com um grande e supremo exemplo de humildade de Cristo, que ele vai falar posteriormente do versículo 5 ao 8. E explica como considerar os outros, os irmãos superiores ou melhores do que a si mesmo, cuidando não apenas dos próprios interesses, mas especialmente das necessidades dos outros. Então lembra como ele terminou o versículo 3? Vocês devem considerar os outros superiores, melhores do que a si mesmo. Então o versículo 4 é uma resposta. Como que eu considero o meu irmão melhor do que eu? Não cuidando dos seus próprios interesses, mas cuidando dos interesses dele. Então, é uma introdução aqui que já dá para nós
ter verdadeiramente o cerne aqui do que Deus quer falar nesse texto. Vamos trabalhar esse texto aqui no primeiro ponto, verso 4a. Não atente, eu vou usar essa versão mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu. Essa palavra não, aqui é me no grego, e tem uma diferença, porque esse me aqui, no caso, esse não, é uma partícula de negação qualificada, não absoluta. O que é o não absoluto? Ou seja, não acabou, não tem um que muda isso. Mas esse não aqui expressa um ato de vontade, nega uma ideia ou uma intenção. Paulo está, portanto, proibindo uma atitude mental deles, no caso da pessoa não ser egoísta, tá certo? E ele está, no caso aqui, proibindo essa atitude mental que tem que ser contínua. Não é uma vez que eu não tenho que ser egoísta. Não devo ser jamais egoísta. E algo que é deliberado. O que é deliberado? Intencionalmente, tá certo? Então ficaria mais ou menos assim, ó, não foque a sua vida em torno de olhar exclusivamente para os seus próprios interesses. O uso de não aqui enfatiza que os filipenses têm a capacidade de escolher entre focar em si mesmos ou nos outros. É uma escolha, por isso que é a questão de ter a mente de Cristo, a mentalidade do Senhor. Essa negação se torna uma instrução moral. Uma instrução moral é os princípios que um cidadão do céu usa para viver aqui na terra, a justiça, a bondade, essas coisas todas, santidade, tá certo? E aqui no caso, o egoísmo não faz parte da moralidade de um cidadão do céu, tá certo? Então veja só que coisa tremenda. Então se torna uma instrução moral ou um comando a ser seguido. Não, Paulo está dizendo assim, não escolham o egoísmo, mas sim a humildade e o cuidado mútuo que fortalece a unidade da igreja. Então ele está aqui dizendo, quando ele diz aqui esse não, a respeito de não olhar para si próprio, você vê que não é um não absoluto, que no sentido de quê? Que eu não tenho que ter cuidado de mim, tá certo? Mas o sentido de quê? De eu não ter um egoísmo. Aqui, embora ele esteja verdadeiramente aplicando ao coração da igreja, colocando o coração deles em servir as pessoas, mas eu posso ver aqui um equilíbrio aqui nesse texto também, nós, como vamos ver posteriormente. Por exemplo, aqui um exemplo muito lindo de alguém que ele escolheu não ser egoísta, era uma escolha que ele tinha, ele escolheu não ser egoísta, e esse exemplo que eu tiro é José. O Gênesis capítulo 50, versículo 21, você sabe que o pai Jacó morreu. E qual é a cabeça dos irmãos de José? Nós traímos ele. Então agora o pai Jacó morreu, ele não vai ter dó da gente, ele vai se vingar pelo aquilo que nós fizemos ele passar. E aí chega Gênesis 50, 20, eles pegam e ali estão com medo de José, da reação de José, agora com a morte do pai. Mas José pegou e falou assim para ele, vocês bem tentaste, ou seja, foi deliberado, foi intencional. Vocês intentaram fazer mal contra mim, porque eles estavam movidos de egoísmo, de vaidade pessoal, e eu já explico. Vocês bem tentaram, vocês escolheram fazer isso comigo, me vendendo, me traindo, causando mal-estar para o pai Jacó. Vocês foram intencional, foi uma intenção de vocês, só que vocês bem tentaram mal, porém Deus tornou, Deus planejou em bem. Aí olha o que ele diz, agora, nesse exato momento, pois não tenham medo, ou seja, está dizendo, não tenho medo, que eu não vou vingar, não, eu não vou fazer maldade contra vocês, eu não vou pagar com a mesma moeda. Olha o que ele diz, eu vos sustentarei, não só a vós, os vossos meninos, ou seja, os filhos de vocês, vou sustentar a casa de vocês. Assim José os consolou, trouxe alívio na alma daqueles homens, fortaleceu eles e falou segundo o coração deles, ou seja, falou benignamente, falou bondosamente aos seus irmãos. Então veja só, os irmãos de José foram invejosos. O que fez eles venderem José?
a inveja, está escrito em Atos 7,12. Eles foram mal intencionados, ou seja, foi deliberado. Eles não foi algo casual. Eles quiseram fazer o que fizeram, eles planejaram fazer o que fizeram, tá certo? E eles agiram por ambição egoísta. Eles não pensaram na dor do pai. Eles não pensaram no sofrimento do irmão. Eles só pensaram no quê? No egoísmo deles. Eles ainda agiram de forma facciosa, porque tramaram entre eles. Por causa dos sonhos de José, eles falaram: ele se destaca no nosso meio, a gente tem que dar um jeito de derrubar ele. Operação facciosa. Ainda eles agiam com rivalidade. Quando José estava vindo, o que eles falaram? Ah, lá vem um sonhador aí, ó. Rivalidade, como se José quisesse ser o maior que eles. Você sabe que José nunca interpretou os sonhos dele. O único sonho que ele não interpretou foi o dele. E um dia, quando eles viram os irmãos dele, ele contou dos feixes de trigo que se levantava. O que os irmãos interpretaram? Você vai reinar sobre nós? Mas aqueles feixes levantados, a interpretação ali não era simplesmente que eles iriam reinar. Significa que ele iria alimentar todos. Mas só que pelo que tinha no coração, interpretaram errado. E ainda havia o que no coração deles? Vaidade pessoal. Eles agiam por uma glória humana. E José sempre teve o intuito de abençoar a família dele, abençoar a casa dele, tá certo? E o que os irmãos fizeram? Rompeu a unidade entre eles, rompeu a unidade das tribos, rompeu a unidade da família, rompeu a unidade entre os irmãos. Mas José não se vingou, pelo contrário, perdoou os irmãos e não foi egoísta. O que ele fez aí nesse texto? Cuidou deles, fortalecendo a unidade. A mentalidade, a conduta de José era de um cidadão do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Agora imagine você olhar para todos aqueles abençoados, olhar para ele e falar: pô, todos esses anos eu sofri longe de meu pai, longe da minha casa, passei por um cárcere, por uma prisão. Olha quantas coisas esses homens foram a causa de José sofrer. Ele poderia olhar para aqueles camaradas e falar: agora vocês vão ver que é bom. Mas olha o que eles fazem. Em vez de fazer isso, sustenta eles, cuida deles. O que José está dizendo? Eu não estou cuidando dos meus interesses, eu vou cuidar do interesse de vocês. Ou seja, ele está dizendo: o propósito da minha vida não é viver para mim, é viver para abençoar vocês. Eu falei que ia ser pouco glória, eu já sabia. A vaidade no coração, Jesus vai bater nisso hoje, tem jeito. Então nós temos que ter essa grande e linda mentalidade, que é a mentalidade do céu. Então vamos lá, não atente aí a palavra escopel no grego, que significa dirigir a atenção para alguém, manter os olhos ter como alvo, cuidar das necessidades dos outros, estar preocupado acerca desta pessoa. Olha que lindo. Na mentalidade de Cristo, o foco exclusivo da vida não é o eu, isso é egoísmo, mas sim o próximo. Esse é o caráter do Evangelho de Jesus, como tem enfatizado tremendamente aqui. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida. Pois bem, olha só que declaração forte. E esse homem que escreve isso, é claro, ele escreveu pela inspiração divina do Espírito Santo, mas Paulo, ele vivia realmente isso. Ele é um homem que vivia para abençoar as pessoas, como poucos. 1 Coríntios 10, 24, olha o que ele disse: ninguém busque o proveito próprio. Antes é o que vem primeiro, antes é o que é prioridade. Que coisa, não? Cada um o que é de outrem, ou seja, do próximo. Observe isso, a palavra busque significa se esforçar para alcançar benefício ou vantagens para, no caso, si aqui, né? Refere-se a agir de maneira a satisfazer os próprios interesses, necessidades ou desejos, sem considerar ou priorizar os interesses de outras pessoas. Agora veja só que coisa tremenda. A história da irmã Ruth é um grande e lindo exemplo
de alguém que não buscou proveito próprio, mas do próximo. E por que eu digo isso? Você sabe que Ruth escolheu não olhar para si, mas para Noemi, cuidando especialmente das necessidades dela. E o interessante de tudo isso é que Deus honrou Ruth duplamente por causa desse posicionamento dela. Você sabe a história. Noemi, fora da direção de Deus, o marido dela, no caso, pegou ela, os 2 filhos, Malom e Quilion, e foram para as terras de Moabe. Não era projeto de Deus. Resumo: o marido morreu, os 2 filhos morreram. E Malom e Quilion tinha casado com 2 mulheres gentias, moabitas, no caso a Orfa e a Ruth. Quando agora morreu o marido, morreu os filhos, e Noemi ficou sabendo da notícia. Deus visitou Belém, está tendo pão. E aí o que ela fala para as suas 2 noras, que agora estão viúvas como ela também. Fala: olha, vocês ficam aí, vai para a família de vocês, para a casa de vocês, e eu vou voltar para a terra dos meus pais, eu vou voltar para a minha terra. E ali a Bíblia diz que a órfã simplesmente beijou-a, e o texto diz: e ela voltou para os seus deuses, ou seja, ela voltou para a sua vida, cuidar dos seus interesses. Só que Ruth, a Bíblia diz que a Ruth se apegou a ela. Tem gente que não beija, mas se apega e é tremendo. Tem gente que não é de ficar melando. Você está entendendo? Mas permanece e vai até o fim. Esse negócio, tem gente que fica melando. Na hora do vamos ver, cadê ele? Isso aqui não está nem no estudo, mas você não podia deixar passar batido. Aí veja só. Olha o que Ruth falou, ou o que Noemi falou para Ruth: você pode ir embora, eu não tenho mais filhos. E outra, vocês já estão de idade, como que até arrumar um outro, se eu arrumasse outro esposo, casasse e gerar um filho, vocês iam esperar o meu filho crescer para vocês casar de novo? Então vai, cuida da vida de vocês. Aí Noemi pegou e faz uma declaração tremenda: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, aonde você for eu vou, onde você pousar eu pousarei, e aonde você for sepultada, ali também eu serei sepultada. Em outras palavras, a Ruth, o que ela fez? Ela abriu mão da vida dela, porque ela poderia constituir família e esquecer da sogra, acabou. Só que o que ela fez? Ela abriu mão da própria vida dela, do próprio povo dela, da própria casa dela. Ela falou: agora eu vou cuidar de você, Noemi. Mas vai cuidar de Noemi por quê? O que Noemi tem a oferecer para ela? Nada. Noemi não tem mais nada para oferecer a ela. Resumo da ópera: a Ruth começa a cuidar daquela mulher, e ela faz o quê? Vai no campo trabalhar. E ela está trabalhando, você conhece, vai cair no campo de Boaz. E aí se descobre quem que é Boaz? O parente remidor. O parente remidor, para vocês entenderem, Ruth, ela perdeu a herança. Lembra que Deus deu a terra prometida para o povo de Israel em tribos? Então, cada uma das tribos, cada pessoa tinha sua parte de terra. Só que como Noemi saiu da terra dela, o que ela perdeu? Ela perdeu as terras, ela não tinha mais direito de herança, ela não tinha mais herança. E outra, como o marido e os filhos morreram, o nome dela seria apagado da história de Israel. Ela não ia ter descendência, a história dela seria apagada. E para um judeu isso é terrível, não ter história, meu querido. Isso é terrível. Mas como agora Ruth, agora ela está ali trabalhando nos campos de Boaz, ele era um parente remidor, ou seja, ele poderia casar, ou resgatador, ele poderia casar com Ruth e levantar uma semente em nome dos falecidos, ou seja, o nome de Noemi, da família de Noemi, seria perpetuado em Israel. E outra, as terras que ela teria perdido seria restituída. Então, quando ela abriu mão de viver a vida dela para cuidar dos interesses da sogra dela, o que aconteceu? Agora, olha só como Deus abençoou Ruth por isso. Ela não só recuperou as terras que a sogra dela havia perdido, o nome da família da sogra, mas ela escreveu uma das histórias mais lindas de toda a terra.
Leia em Mateus capítulo 1. Arrepia tudo. Quando você lê Mateus capítulo 1, lá está os parentes de Jesus. Quem que aparece na genealogia de Jesus? A Ruth, a Moabita. É por isso que eu digo, quando você abre mão dos seus interesses para cuidar dos interesses dos outros, Deus te abençoa tremendamente, duplamente. É forte ou não é? Por isso que eu digo, muitas vezes nós temos que abrir mão, por exemplo, um exemplo mais prático, nós precisamos abrir mão de um prazer que nós temos, entende, para poder se dedicar por uma alma. Às vezes você se abdica, abre mão de algo pessoal seu para poder atender alguém. É isso aí que a Bíblia está nos ensinando, tá certo? Mas eu digo, todas as pessoas que se dão a servir a outras vai ser duplamente abençoada. Meu Deus do céu. Aí ele diz, então, não atente cada um. Olha lá, voltando aí o texto. Não atente cada um para o que é propriamente seu. Cada um, perceba só, é recastos. Essa palavra vai aparecer 2 vezes nesse texto. Que significa cada pessoa em separado. Cada pessoa individualmente deve vigiar seu egoísmo. Eu vou repetir. Cada pessoa individualmente deve vigiar seu egoísmo. Por exemplo, eu tenho que vigiar para eu não ser egoísta. Você tem que vigiar para você não ser egoísta. É algo pessoal, não é ninguém vigiando por mim. Eu tenho que vigiar o meu próprio egoísmo. Então eu tenho que ver, pera lá, as minhas ações, aquilo que eu estou fazendo, a minha conduta, o que pesa? Eu estou pensando na minha própria vida, nas minhas próprias necessidades, ou estou pensando também nas coisas dos meus irmãos? Entende? Então, nós temos que vigiar o nosso próprio egoísmo. Agora perceba, somos chamados à responsabilidade pessoal de guardar a unidade do Espírito Santo, porque a unidade é o Espírito Santo que faz, construindo um ambiente de harmonia e edificação mútua. Porque quando eu não sou egoísta, o que a união está sendo feita? Está sendo fortalecida. O egoísmo é que divide-nos, ok? Agora veja que texto lindo, 2 Reis 6:2. Perceba só. Aqui está os filhos dos profetas, chegam para Eliseu e falam, o trabalho aqui cresceu, a congregação cresceu. Tem bastante discípulo aqui, o lugar está pequeno. Então, vamos ampliar a casa, olha que bom. Vamos ampliar a casa? Aí o profeta Eliseu, tá certo. Aí olha o que o texto diz, vamos. Perceba, não vou, vamos. Pois até o Jordão, olha lá, tomemos de lá, plural, cada um de nós uma viga, façamo-nos ali um lugar para habitar ali. Se você é um leitor atento, eu fiz questão aí de enfatizar na leitura, perceba como os discípulos dos profetas estão em unidade de propósito. Vamos, tomemos, nós façamos. Em outras palavras, todos juntos em unidade estão construindo um lugar onde Deus possa se manifestar no meio deles. E essa unidade, cuidado mútuo uns com os outros, são um grande testemunho do próprio Deus. Porque o que está escrito em Gênesis 1:26? Deus não disse, eu faço. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, como agora hoje é revelado para nós. O que eles disseram? Façamos uma unidade perfeita de propósito. Louvado seja Deus. Então, quando nós estamos nessa unidade, não é o meu irmão faz, não é eu faço, nós fazemos. Todos nós trabalhamos juntos, todos nós em um objetivo, em um propósito, todos nós em uma mesma linha de pensamento, todos nós, não é fazer um cabo de guerra, um puxando um lado, outro do outro, é todos do mesmo lado, soprando do mesmo lado. Ai! Veja só, essa unidade é tão sublime, é tão maravilhosa, que dá testemunho do Deus que nós servimos. Quando a igreja vive nessa unidade, o mundo lá fora olha e vê a grandeza do Deus Trino, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, e vê que um crente ajuda o outro, um crente abençoa o outro, um crente glorifica o outro.
Aí eles olham aquilo e falam: pô, aqui fora só tem rasteira, aqui só tem os outros passando para trás, traindo. Ô louco, que vida que é aquela. Oh, irmão, que coisa tremenda é essa? Agora veja, quem constrói, quem faz a unidade é o Espírito, mas quem mantém esse ambiente? Somos nós. Agora fala a verdade, qual é o ambiente que nós estamos construindo? Falando para nós agora, aqui dentro. Porque veja, façamos ali um lugar para habitar. Irmão, fala a verdade, pelo menos aqui é para a maioria, eu estou falando dos que são crentes. Você vive mais aqui dentro do que na tua casa, bem que dizer. Mais envolvido com as coisas de Deus do que qualquer outro lugar. Esse lugar aqui é lugar de morada mesmo. Aqui é lugar de morada. E não enjoa de ver minha cara não, viu? Aleluia! Aqui é lugar de relacionamento. Aqui é lugar de construção. É neste lugar de construção que Deus desce, que Deus se manifesta, que Deus opera. Aí você vê em alguns lugares, um puxando o tapete do outro, um falando mal do outro, um querendo atrapalhar o outro, um invejando porque o outro conquistou. Irmão, como que Deus vai operar num meio desse? Não, nós temos que construir um ambiente saudável, um ambiente de harmonia, onde a presença do nosso Deus possa operar tremendamente. Oh, glória a Deus, hein? Vamos lá, então não atente cada um para o que é propriamente seu. Aqui, propriamente, é realtu no grego, que significa a si mesmo. Então, cada um de vocês deve olhar não apenas para os seus próprios interesses, direitos ou preocupações. Olha que lindo. Moisés expressou essa humildade de não olhar para si, mas para cada um dos seus irmãos. Esse aqui não estava aqui, mas lembra quando o povo pecou? Veja como ele não olhava para ele, para os interesses dele. O povo pecou, aquele povo dava ou não dava trabalho para ele? A ponto de ele falar: Deus, me leva, porque eu não vou aguentar não. Era um povo trabalhoso, rebelde. Quantas vezes aquele povo quis prejudicar ele? Irmão, aí você vê um povo que quer te prejudicar, quer te lascar. A hora que eles pecaram era a hora. Aí Deus falou: vou matar todo mundo. Deus falou, ele poderia dizer: é para agora, mata e manda outro povo. É ou não é? Deus falou: eu vou levantar outro povo. Ele falou: vou ficar aguentando esse povo rebelde que não quer congregar, que não quer cultuar. Lasca todo mundo e manda outro povo logo. Ele não fez isso. Por quê? Porque ele não estava pensando nele, nem ficou pensando, não pensou no emocional dele, não pensou no físico dele, não pensou no bem-estar dele. O que ele falou? Se tu matar esse povo, risca o meu nome. É forte, irmão. Agora fala, olha como que o povo era egoísta. Ele lutou por todo mundo. Se o Senhor não perdoar esse povo, eu estou fora. Agora, quando Deus falou: Moisés, você não vai entrar na terra. E por causa de quem? O povo. O povo provocou ele, e ele, em vez de falar na rocha, deu 2 chibatadas. Pá, pá. Deus falou: só porque você não me obedeceu diante do povo, você não entra na terra. Me mostra no texto alguém chegando para Deus e dizendo: se Moisés não entrar, eu também não entro. Me mostra alguém lutando por ele. Ele lutou por todo mundo, mas ninguém lutou por ele. Quer ser pastor ainda? Desanima não, viu? Aleluia, dá glória a Deus. Quem está sentindo a unção da palavra, de verdade aqui, dá um grito de louvor a Deus aí. Ela bacala essa. Esse aqui eu só vou citar, agora eu vou dar um outro. Esse eu vou ler. Aleluia. De que não é pensar nas próprias coisas. Olha só, Números 11, 27 ao 29. Esse texto é terrível. É 27, meu bem. 27 ao 29. Aqui, Moisés, ele recebeu uma direção de Deus. Ele orou, falou: não estou aguentando a carga de carregar aí o povo, liderar todo esse povo. Deus falou: levanta 70 homens aí dos anciões,
Eu vou tirar da porção do Espírito que eu derramei na sua vida e vou distribuir para os 70. Aí o que aconteceu? 68 profetizaram uma vez, pararam. Só 2 homens, Eldade e Medade, ficaram firmes. E aí o que aconteceu? Vamos lá. Então correu um moço, um discípulo lá de Moisés, e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetiza no arraial. Olha lá. E Josué, filho de Num, ao ouvir o que esse moço estava falando com Moisés, um dos seus jovens escolhidos respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lo, ou seja, cala eles, deixa eles profetizar, não. Os outros pararam. Moisés, olha lá o que Moisés vai dizer para Josué. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Josué não estava com ciúme porque ele estava profetizando. Qual que era o ciúme de Josué? Eles vão tomar a sua liderança. Não, você que é o grande profeta aqui no nosso meio. Ele está tendo ciúmes pelo seu líder. Olha o que Moisés, isso aqui é terrível. Olha só, tomara que todo o povo, aí, se Moisés fosse egoísta, se ele só pensasse na questão dele, o que ele ia dizer quando falar proíbe? Ele ia falar: é verdade mesmo, né? Eles estão querendo se aparecer aí, né? Mas olha que Moisés dá uma lapada em Josué, que ele nunca mais esqueceu essa. Olha o que ele diz: vocês estão achando ruim que tem 2 profetizando além de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Pega isso aqui. Moisés não está preocupado se a sua autoridade profética ou posição irá diminuir, ou seja, porque todo o povo dizendo: não, Moisés, ele é o grande profeta. O que Moisés está dizendo? Pode tirar o olhar de mim, coloca o olhar no Senhor. Eu lá quero ser o grande profeta, o grande aqui é o meu Deus, e pronto, e acaba. Moisés não quer ser o profeta da congregação, atraindo as atenções e concentrando o poder nele. Como que se ali, qual que é o pensamento de Josué? Que só Moisés tivesse autoridade sobre o povo, que só o povo viesse ele como homem de Deus e mais ninguém. Moisés falou: eu não estou concentrando o poder em mim, não. Você está enganado com a minha liderança, Josué. Sabe o que ele está dizendo? Mas o meu desejo é que todos desenvolvam espiritualmente, que toda a congregação cresça e sejam cheios do Espírito Santo, e que em uma só voz todos profetizemos a palavra. Esses tempos atrás, eu e minha esposa vivemos isso. Escuta, estou falando, claro que vocês não vão saber, mas vivemos esses tempos atrás. Olha só, no meio da congregação aconteceu isso. Veio o pessoal de fora, entende? E foi muito bem recebido. Eu ensino vocês aqui. Foi muito bem recebido, foi honrado, foi presenteado. Acabou o congresso, um servo foi lá e mandou mensagem para mim e para minha esposa, falando: olha, não aceito isso, quem tinha que ser primeiro honrado é o Senhor, é a missionária, como que eles honram de fora? Olha só, ficou com ciúme por nós. Sabe o que eu falei para ele? Falei: não, a ocasião era precisa. Esse servo de Deus tem nos abençoado há tantos anos, ele tinha que ser honrado nesse dia. Eu sou sempre honrado. O que eu fiz? Acabamos ali, acabamos com aquele espírito de ciúmes, de egoísmo. Nós não estamos aqui concentrando poder em um e outro. Aqui todos podem ser cheios do Espírito, todos podem profetizar, todos podem prosperar. Aqui não acontece que nem esse sistema, vou dizer assim, esse sistema aí fora, só a elite pega e domina e tal, ok? E o povo na miséria, o povo na pobreza, eles ficam enganando o povo, manipulando o povo. No meio da igreja não existe isso, não. Aqui nós desejamos é que todos sejam em todas as áreas abençoados. Não é um ou outro que vai ser abençoado e vai crescer, não. Todos aqui têm o direito de serem abençoados, de serem bem-sucedidos, de serem prósperos e de exaltar o nome de Deus.
Toca no vizinho e diga para ele: fica com ciúme não, irmão. Diga, aleluia. Labracominaraçande comanaraçai. Elebacanda labaceia. Aqui não tem egoísmo, por quê? Porque Deus é que tem que ser glorificado. É forte a mensagem, né? É forte. Já pensou? Irmão, eu digo aqui, não sei porque esse dia Deus tem falado isso, mas já pensou no começo aqui? Irmãos, que só tinha que pregava aqui no começo, quando nós éramos, só eu pregava terça, quinta, quarta, sábado, domingo. Você acha que eu ia... Acho ruim que tem tantos dos pastores aqui para dividir a oportunidade? Você acha que eu acho ruim disso? Irmão, eu dou glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E se Deus começar a levantar outros aqui, se tiver um Josuézinho aí com ciúme, vai cair, viu? Esse sentimento, essa mentalidade mesquinha. Deus vai levantar mesmo. Deus vai levantar mais pregador, dá glória aí. Deus vai levantar mais cantor. Deus vai levantar mais músico. Deus vai levantar mais obreiros. Tem umas missionárias que Deus está para levantar aí também. Eita! Debacaçanda calabaçube derressa. Olha o egoísmo. Se levantou mais um, perdi o espaço. Egoísmo. Se levantou mais um para ajudar. Eita. Às vezes a gente vê Deus despontando alguns, sabe? Tem pessoa que é o espírito de Josué aqui nesse caso, né? Ele não era assim não, ele falhou aqui. Josué era benção. Mas ali ele deu, tá vendo? Até um grande guerreiro falha, tá vendo? Falhou feio aqui. Pensou, ele olhou assim e foi, vixe. É melhor fortalecer a unidade da igreja. Vamos lá, parte B, o versículo é curto. Mas cada qual também para o que é propriamente dos outros. Vamos lá, não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. A palavra cada qual aí, escute, é recastos, como já havia anunciado para vocês, que significa cada pessoa em separado. Mas aqui está recastói, que está no plural, enfatizando o movimento coletivo da igreja. Porque o primeiro aqui, cada um, chamar a responsabilidade pessoal, cada um. Só que agora está chamando a responsabilidade coletiva, ou seja, toda a igreja. Que lindo isso. Quando olhamos para os outros, tornamos-nos um só povo de cuidado mútuo. Olha, esse texto é tremendo, Hebreus 13:16. Olha o que está escrito. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha uma melhor tradução. Nunca se esqueçam de demonstrarem bondade e compartilhar o que vocês têm com os outros, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Repito, nunca se esqueçam de demonstrar bondade e de compartilhar o que vocês têm com os outros. Isso é um sacrifício que Deus se agrada. Eu vou repetir, terceira vez, de verdade, Nunca se esqueçam de demonstrar bondade e de compartilhar o que vocês têm com os outros, porque com esses sacrifícios aí, agrada a Deus. Nunca devemos deixar de nos preocupar com o próximo, fazendo bem com os atos de bondade e servindo em suas necessidades e compartilhando do que Deus tem nos dado, quer seja material ou espiritual. Conforme o texto já muito explicativo, isto é um sacrifício espiritual que louva e agrada ao nome de Deus. Você sabe que nós hoje somos sacerdotes. A Bíblia diz, vocês são sacerdotes espirituais. Hoje o nosso sacerdócio é o que? Ele é espiritual. Por quê? Porque o sacerdócio
do Antigo Testamento se matava animais como ofertas a Deus. Hoje nós somos sacerdotes. Esse aqui é um dos. Aqui é 2 sacrifícios, como sacerdotes que somos todos nós temos que oferecer, fazer o bem para as pessoas e compartilhar daquilo que Deus tem nos dado. Quando eu estou fazendo isso, eu estou levantando um altar de louvor ao nome de Deus, e Deus está dizendo: eu me agrado disso, eu me agrado de você, tá certo? Então ofereça sacrifício a Deus, compartilha, faça o bem para as pessoas mesmo, coloque no seu coração um prazer de fazer o bem, e na verdade é prazeroso, é ou não é? Quando a gente faz o bem para as pessoas, só no semblante de alegria que a pessoa fica, aquilo já, você ganha o dia, você ganha. Embora você saiba que Deus recompensa, mas só de você ver uma pessoa, você mudando o dia de alguém, mudando a situação de alguém, ser um canal para isso, irmão, isso é satisfatório demais. Vamos lá. Mas também, quando ele diz, não pensando naquilo que é propriamente seu, mas também, escute, aqui está a chave do equilíbrio. O texto não proíbe o autocuidado ou a prudência pessoal, não é uma proibição a isso. Esse texto proíbe o egoísmo exclusivo, viver em torno de si. É natural cuidarmos de nós mesmos. Por exemplo, Efésios 5:29 diz: ninguém odiou o próprio corpo, antes o alimento sustenta. Você já viu alguém dizendo: eu desejo o pior para mim? Eu desejo a pior casa, o pior carro, as piores condições de saúde, de finanças. Você já viu alguém fazendo isso? Não existe quem faça isso. Então é natural que pensemos em nós. Isso é natural do ser humano, tá certo? Mas aqui o que esse texto está dizendo? Mas o caráter do Evangelho de Jesus exige que estendamos esse mesmo zelo e cuidado intenso aos interesses do próximo. E aqui o que Paulo está enfatizando não é que eu tenho o autocuidado que eu tenho que ter comigo, não é essa a ênfase do texto aqui, ok? Embora eu disse que isso é uma verdade. A ênfase aqui é o cuidado com o próximo e não consigo mesmo, tá certo? Porque existia algo que estava surgindo no meio da igreja, como ele mesmo falou, de ambição egoísta e vaidade pessoal, que estava corroendo a unidade da igreja. Havia uns processinhos ali no meio da congregação, tá certo? Somado aos adversários que vinham de fora. Então ele estava vendo que poderia comprometer a saúde espiritual da igreja. E aí os irmãos não estarem mais na unidade de propósito, ou seja, cada um formando um grupo, cada um vivendo do jeito que bem pensa, e não todos pensando como Cristo pensa, como o Evangelho pensa. Então por isso que ele trabalha aqui tremendamente isso, tá certo? Olha só em Romanos 15:2, o que o texto diz: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Aqui agrade não sugere buscar aprovação pessoal. O que é aprovação pessoal? Aquela pessoa que procura sempre agradar a todos para evitar críticas ou rejeição. Se eu vivesse por isso, eu estava lascado. Eu nunca ia pregar contra o pecado, eu nunca ia repreender a pessoa que está infringindo a palavra de Deus, nunca. Então a gente não vive, isso aqui não é, eu repito, tá certo? Não é uma busca de aprovação pessoal, todos têm que concordar comigo, todos têm que me ver como bênção. Não é isso que ele está dizendo, ok? Porque tem momentos assim, que você, estou dizendo, na direção de Deus, exercendo o seu ministério, às vezes, eu já vi quantos reis no Antigo Testamento, o profeta entregava a profecia, o que os reis faziam? Rejeitava. Ele falou: eu não estou buscando sua aprovação, eu entreguei o que Deus mandou entregar. Então a gente não busca aprovação, não é isso, agradar, senão, não é você viver para esse sentido de agradar, não é isso que o texto está dizendo, por isso que eu tenho que explicar. Então aqui no caso é empenhar-se em fazer o bem que realmente ajuda e fortalece outras pessoas em sua fé, em Cristo. O foco é o crescimento espiritual da pessoa. Assim agiu Barnabé. Barnabé é um dos personagens poucos falados, mas que grande diferença fez no contexto cristão. Por exemplo, em Atos 4:37, o 37 em diante ali, o que Barnabé fez? A Bíblia diz que ele abriu mão de recursos, ele vendeu uma terra, uma herdade dele,
para socorrer os necessitados. Então veja, ele agradou os irmãos como? Cuidando dos irmãos na necessidade deles. Outra maneira que Barnabé, ele agradava os irmãos, veja só que coisa linda, ele apoiou Saulo, Atos 9, 26 e 27, você sabe quem que era Saulo, né? Perseguidor, mandava prender mulheres, maltratava e matava as pessoas. Quem queria chegar perto daquele homem? Mas Jesus se revela para ele, ele se converte, e agora ele procura ir com os discípulos, ele procura ir lá com os apóstolos, com os irmãos, o que os irmãos faziam em vez de acolher ele? Os irmãos estavam com medo dele, e aí os irmãos começaram a correr dele, está no texto, lê aí Atos 9, 26 e 27, e aí os irmãos com medo fugiam dele. O que Barnabé fez? Pegou ele e falou: vem cá. Está aqui, ó, Deus fez a obra na vida desse nosso, agora ele é nosso irmão. Toda aquela imagem que foi construída, é culpa dele mesmo, mas enfim, mas agora ele é uma nova criatura. Toda aquela imagem negativa que foi construída através de um homem, que chama filho, o significado do nome dele é Filho da Consolação. Chegou do lado dele e falou: vem cá, eu vou cuidar de você. Agora veja, se Barnabé fosse um homem que fosse egoísta, você sabe que sempre no começo aqui da caminhada, porque Paulo e Barnabé andaram muito juntos, mas se dizia assim, Barnabé e Saulo. A partir de Atos 13 começa a dizer Paulo e Barnabé. Por quê? Porque ele tomou a frente espiritualmente falando. Se ele fosse egoísta, ele falou: veja, Barnabé que foi o que apadrinhou ele, que cuidou dele. Só que agora Paulo despontou e tomou uma postura maior. Deus levantou ele. Se ele fosse egoísta, tivesse o coração: vou ajudar ninguém nada, vou abrir as portas para ninguém nada. Está vendo só que coisa? Outra coisa que Barnabé fez, oh meu Deus, ele encoraja, ele agradava os irmãos assim, buscando a edificação assim dos irmãos. Ele encorajou os irmãos lá em Antioquia, Atos 11, 23 e 24. A palavra do Senhor chegou lá, e a conversão, a salvação. E aí o texto diz que ele, vendo a graça de Deus no meio daqueles irmãos, ele se alegrou, e ali encorajou os irmãos. A quê? Para que os irmãos permanecessem naquela graça, permanecessem naquela fé. E ele ficou 1 ano ali ministrando ao coração daqueles irmãos. E para finalizar, Atos 15, 38 e 39. Veja, Paulo também errou, viu? Ele não era perfeito, não. Aí teve um dia que João Marcos falhou na missão. Era obreiro novo, fracassou, não progrediu. E aí, com medo das aflições, abandonou. Aí teve uma segunda viagem. Aí o Barnabé, era sobrinho dele, né, pegou ele e falou: bora, João Marcos. Paulo olhou e falou: ele não vai. Ele não vai. Não, ele é... Isso aqui é o que estou falando, mas para você entender, ele é um frouxo. Abandonou a obra, ele abandonou aí, ó, deixou de lado. Esse aí não quero mais do meu lado, não. Barnabé falou: não, ele vai conosco sim. E eu vou dizer, se levantou uma contenda tremenda por causa disso. Mas quem estava errado ali era Paulo. Paulo errou. Aí no final da carta ele conserta. Fala para João Marcos, traz ele para mim. Ele é muito útil para o ministério. Está vendo esse temperamento áspero aí? Não adianta, não funciona. Então, Romanos 15, 2, edifique. Faça o que é bom para edificar. Seja um instrumento para fazer o que é bom para edificação. Através de você o teu irmão vai desenvolver. Através de você o teu irmão vai crescer. Através de você o seu irmão vai tomar uma nova proporção espiritual. Ele vai melhorar como pessoa. Ele vai melhorar a caminhada cristã. Eu falei que hoje poucos ia dar glória, eu sabia, já tinha adiantado. Eu estou dizendo, seja um canal de bênção para esta pessoa que está do teu lado. Ele é uma árvore frutífera. Seja um Barnabé. É a última vez que eu vou pedir, coloca a mão aí no vizinho e fala: seja um Barnabé na minha vida. Aleluia.
Aleluia. Como diz o louvor, se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é o mesmo Deus de ontem e agora. Parei. Estou muito cantor esses dias. Terça-feira cantei de aqui, hein? Vixe. Vamos lá. Meu Deus. Ô irmão, edifica. Vamos criar esse ambiente para Deus se manifestar aqui no nosso meio? Vamos criar uma casa aqui onde uns cuidam dos outros. Esse ambiente de família de Deus. Coloca as pendências, resolva as pendências. Resolva. Agora aqui, ó, agora aqui é para extinguir o glória do crente na carne. Agora extinguiu, ó. Quer ver? Ó? Volta aí. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Outros aqui é heteros, que pode ser dito assim, os interesses e necessidades do outro, o próximo. Cuidar das necessidades do próximo é cumprir a lei de Cristo. Está na Bíblia, Gálatas 6:2. Olha lá o que está escrito. Leia comigo, 3, 2, 1. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Carga fala do quê? De peso mesmo. De dificuldade mesmo, de luta mesmo. Está vendo o bichinho de Jacó aí? Está vendo o bichinho de Jacó se lascando com essa prova aí? Ajuda ele. Às vezes ele está numa fraqueza lascada, não sai dos vícios. Ajuda ele. Quer carga mais pesada do que o vício, irmão? É ou não é? A carga dos vícios é uma loucura, é ou não é? Aqui, as cargas aqui, você vê, por isso que cargas, está no plural, então não se limita a uma coisa só. O que esse texto está dizendo? Escute. Significa ajudar os irmãos a carregar as cargas desta vida, como problemas financeiros, problemas de saúde, problemas familiares, problemas emocionais, entre outros. Fala a verdade, às vezes você pega para ajudar uma causa, e você vai e luta, meu Deus, parece que a pessoa não sai daquele lugar, e você fala, meu Deus, é uma carga, irmão, você vai deixar ele se atolar naquilo? Você vai deixar ele se perder? Vai não, gruda do lado desse vaso aí, e fortalece a união da igreja, fortalece a unidade do povo de Deus. Oh meu Deus do céu, que coisa linda! Levar as cargas um dos outros é ajudar os irmãos nessas terríveis dificuldades e problemas, conforme eu já citei. Oh meu Deus, às vezes um problema de saúde horroroso. Esses dias aqui no meio da nossa congregação, não estão aqui porque estão no evento de escola hoje, que nesses dias a irmã Odete, meu Deus, quase o marido dela foi. Estava lá, muita gente gemendo e nós gemendo, mandando oração de dia e de noite, clamando. Outros irmãos, estou dando um exemplo aqui, né? Mas aqui tem várias causas, tá certo? Tem pessoas que se a gente não tivesse ali perto ali, já tinha sucumbido, já tinha sido atolado pela essa carga, podia não aguentar mesmo. Vocês já ouviram falando aquele testemunho que eu sempre falo, porque foi tão marcante, daquela irmã que dizia, não me aguento, o pau que nasce torto, morre torto, e ela dizia que ela ia morrer alcoólatra, e naquele lesbianismo dela, entende? Ela falou, eu não me aguento, eu tenho nojo de mim. Ela falou, o pau que nasce torto, morre torto. Eu falei, eu vou ver Jesus transformar a tua vida. Jesus é carpinteiro que direita a madeira. Lutamos, guerreamos, o que aconteceu? Hoje ela liberta, está casada com o homem, carrega essa carga. Hoje você está, escute, eu já falei isso aqui, mas é que Deus me deu agora, eu não estou falando, eu estou na direção do Espírito. Uma vez Deus me deu a experiência, estava um obreiro,
Ele sofreu um problema de saúde muito grave, e ele é autônomo, não tem registro. O que aconteceu? Parou de trabalhar. Ficou hospitalizado vários dias, eu senti a dor dele. E aí eu estava numa quinta-feira no estudo, e eu não paro para mexer nessas coisas. E eu parei, o Espírito Santo falou, manda uma oferta para o meu servo. Eu falei, agora, pai? Já mandei-lhe o Pix para o vaso. Ô irmão, quando eu mandei o Pix para ele falou, não. Ele começou a chorar e falou, não precisava tudo isso não, é muito. Irmão, onde esse homem me vê, irmão? Onde esse homem... Veja, eu ajudei ele, apoiei ele, levei aquela carga, imagina, paga aluguel, tinha a esposa, a filha. Ô irmão, ajudei ele a levar a carga. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Olha o cuidado mútuo. Esses dias fui lá para São Paulo, ele vai lá me dar gravata. Esses dias fui lá e me deu sapato. Olha só que coisa. Ele falou, eu tenho tanta gratidão que você me ajudou no momento que eu mais precisei. É isso que Deus está nos ensinando aqui a fazer. Hoje você está ajudando alguém amanhã vai honrar você. Hoje você está cuidando de alguém, amanhã alguém vai cuidar de você. Estou sentindo uma unção de Deus aqui. Alabacanta, alabedé que faço, urabacanda, alabaxéria. Está vindo as revelações. Lembra aquele texto lá? Aleluia. Lembra? O servo do egípcio viu seu servo ali. Um amalequita viu seu servo egípcio, ficou doente. Sai fora, você não serve para mais nada. 1 Samuel. Você não serve para mais nada não. Aí foram embora, deixaram o homem 3 dias lá, quase morrendo. Davi olhou para aquele homem. Davi não falou nada. Davi deu comida para ele, sarou as feridas dele. O homem, não é que o homem ficou bom? Agora ele falou, você vem da onde? O que você faz? Eu estou junto com os amalequitas, a gente botou fogo em tudo umas casas ali, ó. Ele estava junto, ele estava lá. Davi poderia olhar para ele e falar, agora que eu te pego. Mas o que Davi falou para ele? Você pode me levar até eles? Ele falou, eu te levo. Ou seja, Davi cuidou dele, e agora ele está cuidando de Davi. Por quê? Porque ele foi a chave para a restituição da casa. Ele foi a chave para a restituição dos bens. Você não entendeu? Olha lá o que Deus está revelando. O cuidado com o necessitado foi a chave da restauração. Foi a chave, oh meu Deus! Alá se bidará yokobla xandara súria. A chave, veja, se Davi mata aquele homem, ou negligencia, deixa ele de lado, ou seja, Davi ia perder a chave para abrir a porta, para que ele pudesse buscar a esposa, os filhos e os bens que perdeu. Você não está entendendo, Deus colocou esse irmão do teu lado com necessidades, como uma chave na sua vida. Você vai demonstrando o amor de Deus na vida dele, você vai cumprindo a lei de Cristo na vida dele, ajudando a ele. Aí Deus está dizendo, essa é a chave que eu uso para abençoar você, para trabalhar na tua família, para trabalhar na tua casa. Servir os irmãos assim, motivados pelo amor de Jesus, porque está escrito em 2 Coríntios 4:5, estou encerrando, diz, e somos servos de vocês, por amor de Cristo. Por que nós vivemos esse cuidado mútuo? Tá certo? É mútuo. Você anula-se para cuidar do seu irmão se anula para cuidar de você. Só que você cuida da vida dele tão bem quanto você cuida da sua. E aí o que Deus faz? Irmão, Ele vai fazendo coisas maiores na sua vida. Coisas tremendas, tremendas e tremendas. O problema é que as pessoas não entendem. Estão tanto no afã de conquistar, de ter, e vivem essa ambição egoísta, que acabam tendo os céus fechados sobre eles. Eu estou falando de Ageu, querido. O que Deus falou? Vocês são egoístas, hein? Abandonaram minha casa, né? Vocês só estão cuidando da casa de vocês, dos assuntos de vocês, dos interesses de vocês, né?
A minha obra vocês vão deixar assim mesmo, né? A comunhão aqui no templo, vocês vão deixar aqui. Só cuida das coisas de você, mas quando chega para a minha obra, você só me traz o bagaço, só me traz o restante. Aí Deus falou: o salário que vocês trazem, você recebe num saquitel furado. Come e não se sacia. Se cobre, mas não se aquece. E por quê? Porque vocês são egoístas e abandonaram a minha obra. Mas Deus falou: subi ao monte, pegai madeira e edificai a minha casa, e dela me agradarei. E aí diz o texto: e o Senhor despertou o espírito da liderança, dos pastores, dos obreiros, e despertou a todo o povo, e todos a uma cheios do Espírito Santo subiram para edificar a casa do Senhor, venceram os adversários, e naquela unidade de propósito Deus foi glorificado e operou maravilhas no meio do povo, fazendo essa promessa: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Eleva aquela séria, e neste lugar vai ter paz, vai ter harmonia. Eita, tá descendo umas cargas aqui, hein? Aleluia, de unção agora. Encerrando, quando você leva a carga do sermão, o que você está se assemelhando? Pasmem, você está sendo semelhante a Deus. O que a Bíblia diz? Lançai sobre mim todas as suas ansiedades, preocupações. Então, quando você pega a preocupação do sermão e faz dessa preocupação a sua, você está fazendo o quê? Está dando testemunho do teu Deus, está fazendo que nem o teu Deus faz. O que a Bíblia diz? Não sabemos orar como convém, mas o Espírito ajuda. Quando você socorre, ajuda alguém, você está dando testemunho do Espírito Santo. Quando você se anula, e aí eu vou deixar essa deixa aqui mesmo, porque tem a ver com a partir de semana que vem, que Paulo agora vai dar esse exemplo de Cristo. Quando você se anula para abençoar outros, para alcançar outros, você está se assemelhando a Cristo, porque Cristo carregou a nossa carga. E eu vou dizer, a nossa era pesada, hein? Nossa! A nossa carga era terrível, mas ele falou: dá o seu fardo aí para mim, dá o seu peso para mim, que eu vou carregar ele todinho lá na cruz do Calvário. Eu encerro dizendo: a humildade de reconhecer a total dependência e confiança no Senhor, e considerar os irmãos melhores do que a si mesmo, cuidando dos interesses deles, desfaz o egoísmo e a vaidade pessoal, reforçando assim a unidade da igreja. Eu encerro esta noite, esta palavra, aleluia. Estou com meu coração muito satisfeito em Deus, pelo que Deus tem falado aos nossos corações nessa noite, e pedindo para Deus, aqui estou falando, mas com um tom de oração, de desejo em oração, que Deus possa sim fortalecer essa unidade, que nós possamos verdadeiramente construir esse ambiente, o ambiente em que Deus se manifesta, um ambiente onde o amor de Deus é revelado, onde a unidade perfeita do Pai, do Filho e do Espírito Santo é testemunhada. Que o Senhor nos ajude a viver o caráter deste evangelho maravilhoso e nos dê graça em nome de Jesus. As palmas. Louve ao Senhor.